do jogo. O Jorge Jesus, para quem não se lembra, foi eliminado na primeira competição que disputou, que foi a Copa do Brasil, pelo Atlético Paranaense dos pênaltis. Quase foi eliminado da Libertadores pelo Emelec, que colocou o Rafinha no meio-campo, vocês vão se lembrar disso, né? No jogo de Libertadores, fora de casa, o Jorge Jesus colocou o Rafinha no meio-campo, foi um desastre, o time jogou mal, perdeu, teve problemas de arbitragem lá no Rio de Janeiro também, aí eliminou nos pênaltis do Emelec. E no jogo seguinte do Emelec, estreou o Felipe Luiz na Bahia para marcar o Arthur. Arthur, que era do Palmeiras, estava no Bahia, agora é do Bragantino, né? E o Flamengo tomou de 3-0 com 3 gols do Gilberto. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, preparei aqui um trechinho do programa Posse de Bola do canal UOL Sport, quero dar os créditos para o canal UOL Sport. Mauro César defende Paulo Souza e ataca a Flamimimi. Flamimimi é um apelido aí que o Mauro César deu para aqueles torcedores que não tem paciência, né? Que fica só atacando o técnico e não entende futebol, segundo o Mauro César. Então eu separei aqui para vocês um trechinho do Mauro falando sobre o Paulo Souza, sobre o Fla-Flu. O que foi esse jogo? Quem merecia a vitória, né? Teve erros, teve acertos, quem falhou, substituições, o que o Paulo Souza fez de errado ou poderia ter feito diferente. Então, tudo isso vocês vão acompanhar agora aqui no nosso canal. Quero pedir aí o seu like, se você é novo no canal e gostar do vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, seja bem-vindo, tá bom? Compartilhe aí o vídeo com seus amigos e parentes aí no Zap, no Insta, no Face, isso ajuda bastante. No primeiro comentário fixado eu deixei o link do Gávea News para você ficar bem informado, tá bom? Clica no link, cadastre-se e receba tudo pelo WhatsApp em tempo real as notícias do nosso Flamengo. É top, eu recomendo. Bem, dito isso, vamos para o vídeo aqui. O Fluminense venceu o Flamengo por 1-0 ontem no Engenhão. Gol ali no finalzinho. Uma falha do goleiro Hugo e também do Isla no lance do gol. Mauro, claro que é pré-temporada e todo mundo está falando isso. O Flamengo está encarando esse negócio como uma pré-temporada, mas de qualquer maneira era um clássico. E de qualquer maneira também, alguns testes feitos pelo Paulo Souza são alguns que a torcida já não aguenta mais, tipo o Rodinei e o Diego adiantado. E aí? E aí? Se a torcida Flamengo não aguenta mais, azar dela, né? O técnico tem que fazer, tem que fazer. Ficar se preocupando com essas malas aí, ele está morto. Porque o que tem de mala sem alça na internet que reclama de tudo é impressionante. Esse pessoal deveria voltar aos tempos do Márcio Araújo, do Marcos Denner, do Dimba, sabe? Daqueles jogadores, do Val Baiano, do outro Val, do Bruninho, sabe, do Negreiros, porque assim, é impressionante. Quando se fala que vai virar pré-temporada, é pré-temporada. O técnico é português, o técnico veio lá da Polônia, estava lá na Europa. Esse cara não conhece os jogadores a fundo, ele vai fazer as experiências. E detalhe, né? Foi a atuação ruim do Flamengo, também foi a atuação ruim do Fluminense. Alguém gostou da atuação do Fluminense? Não é que o Fluminense engoliu o Flamengo. Foi uma atuação fraca do Flamengo, uma atuação do Fluminense que no primeiro tempo só se defendeu, o Fred não pegou na bola. E no segundo ganhou numa falha dupla individual, né? Do Isla e do goleiro. Aliás, a Flamimimi implorava, que cobrava do Rogério Ceni, por que não escala o Lázaro? Lembra disso? O Lázaro tem que jogar. Aí o Ceni chegou numa coletiva, foi perguntado. Isso tem tempo, hein? Falou, não, falta ele mais intensidade e tal, o garoto, Pereira, tem que preparar melhor. Ele ontem errou um passe que gerou a falta do Léo Pereira, que gerou o cruzamento. Depois perdeu um gol de cabeça na pequena área. É óbvio que esse garoto não está pronto. Você está acabando com o Lázaro? Não, estou dizendo que ele não está pronto. Então porque o técnico colocou? Ele ia colocar o Pedro, o Vitinho conseguiu ser expulso, né? Junto com o Calegari, e aí o técnico colocou o Lázaro porque faz uma função mais próxima da do Vitinho. Foi pelo menos como eu entendi. Também acho que o Pedro deveria ter entrado antes, não o Marinho, sim o Pedro, para trabalhar junto com o Gabigol lá na frente, saindo o Diego. Eu concordei com tudo que o Paulo Souza falou na coletiva, fora os elogios ao Diego. Achei a atuação do Diego ruim. Se aquilo for para consumo externo ali, beleza, mas ele deve ter percebido que o Diego, jogando como meia, fazendo ligação, não dá. Ele não consegue dar dinâmica do jogo, sempre foi um jogador que tem muita bola, agora mais velho, mais lento até, acaba muito... Teve uma situação que ele demorou a fazer o passe, foi desarmado e fez uma falta no Iago Felipe, poderia ter tomado o segundo cartão amarelo, foi aí que ele foi substituído. As experiências são algo inerente a esse momento. Não há como montar um time, comandar uma comissão técnica de uma hora para outra. As pessoas precisam aprender isso.
O Guardiola sofreu no primeiro ano dele de Premier League. Hoje ele domina o futebol na Inglaterra, foi todo mundo no bolso. O Klopp ganhou, fez 2 finais de Champions, ganhou uma, perdeu outra, foi campeão inglês depois de um milhão de anos que o Liverpool não ganhava, né? Mais de 2 décadas. Também sofreu no começo, perdeu o final de Copa da Liga, teve dificuldades. Isso faz parte do jogo. O Jorge Jesus, para quem não se lembra, foi eliminado na primeira competição que disputou, que foi a Copa do Brasil, pelo Atlético Paranaense dos pênaltis. Quase foi eliminado da Libertadores pelo Emelec, que colocou o Rafinha no meio-campo, vocês vão se lembrar disso, né? No jogo de Libertadores, fora de casa, o Jorge Jesus colocou o Rafinha no meio-campo, foi um desastre, o time jogou mal, perdeu, teve problemas de arbitragem lá no Rio de Janeiro também, aí eliminou nos pênaltis do Emelec. E no jogo seguinte do Emelec, estreou o Felipe Luiz na Bahia para marcar o Arthur. Arthur, que era do Palmeiras, estava no Bahia, agora é do Bragantino, né? E o Flamengo tomou de 3-0 com 3 gols do Gilberto. Eu publiquei no meu Twitter alguns dos tweets da época. Se vocês olharem lá na minha conta, vocês vão ver o que se falava do Jorge Jesus naquela época. Se fossem dar ouvido aos Flamini da época, o Flamengo não teria conseguido com outro português. Então, a questão é observar e acompanhar. Não tem outra coisa para fazer. Chilique, arrancar os cabelos. Esse jogo tem um peso só, que é relevante dentro da rivalidade, é uma freguesia do Flamengo com relação ao Fluminense. São 3 vitórias seguidas com 3 técnicos diferentes, contra 3 treinadores diferentes, em 3 estados diferentes. Até uma curiosidade. O Fluminense está ganhando do Flamengo, independentemente do local, de quem seja o seu técnico, o técnico adversário. O Fluminense ganhou com o Roger, o técnico do Flamengo era o Rogério. O Fluminense ganhou com o Marcão, o técnico era o Renato. O Fluminense ganhou agora com o Abel, o técnico é o Paulo Souza. Os jogos foram em Itaquera, Maracanã e Engenhão. Ou seja, o Fluminense está ganhando de qualquer jeito do Flamengo. Mas nas finais de campeonato, as 2 últimas, o Flamengo venceu o Fluminense. Nos 2 últimos duelos valendo o título carioca, que é um outro contraponto. O que isso importa? Muito pouco. Dentro daquilo que o Flamengo pretende. O Flamengo quer ser o time campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, dos títulos importantes. Se ele quer isso, vai ter que construir um caminho. Não se constrói esse caminho no estalar de dedos. Eu acho que é impressionante a imaturidade de boa parte da torcida. Com o torcedor, então peraí, gente, é só usar um pouco a cabeça. Você ficar com raiva do resultado é normal. Você vai ser sacaneado, o tricolor vai tirar sarro, é do jogo. Agora, se achar que o técnico não presta, aí as pessoas estão realmente completamente loucas, né? Porque não dá para tirar nenhuma conclusão por um dia. Teve gente criticando porque ele falou na coletiva sobre os jogadores. Esses devem estar com saudade das coletivas, em que o Renato falava assim: confio no meu grupo. O time jogava bem ou mal, confio no meu grupo. Não, confio nos meus jogadores. Isso valia para tudo, para boas e para mais atuações. Né? Ontem ele falou de novo do Marinho. E é verdade, ele vai ter que ajustar o Marinho. Agora, ele tem que observar os erros, né? O que não funcionou. O Arão, muito mal. Né? E talvez ele precise rever a maneira como... Ou ele muda a maneira como ele monta o time, ou talvez o Thiago Maia seja mais adequado. O Diego, nessa função, não dá. O Diego não pode ser titular, tem que ser uma opção. É um jogador já veterano. O caso do goleiro é um problema sério que tem que ser visto, porque o Diogo Alves nunca joga e o outro lá, o Hugo, falhou outra vez. Né? Agora, ele tem lá o Rodinei. Eu também acho que o Rodinei não deveria jogar. Agora, eu conheço bem o Rodinei, o torcedor do Flamengo conhece. Acho que o Paulo Souza conhece profundamente o Rodinei. Quantos jogos do Rodinei ele já viu? E você vê o Rodinei treinar com a força física que tem, deve imaginar, esse cara vai me dar um bom ala aqui. Só que ele defensivamente é muito ruim. Aliás, a única bola do Fluminense perigosa fora o gol foi um chute do William, que o Hugo defendeu muito bem, que não foi nem uma jogada construída, foi uma bola repicada que bateu no Léo Pereira, sobrou para o William. O Rodinei estava do lado, ele não marca, ele não combate, ele não tenta bloquear o chute. O Rodinei é assim, defensivamente é muito fraco. Agora, ele, no apoio, ele é um jogador até que tem as suas qualidades. Ele tentou observar, não deu certo, se vai dar certo. Agora, ele tem que definir, na minha opinião, o seguinte: não é um time titular, ele tem que definir uma espinha dorsal. E, a partir daí, começar a construção do time. Ontem só 2 jogadores foram titulares e que haviam sido titulares contra o Boa Vista. O goleiro, Hugo, e o Gustavo Henrique. Alguns nem tinham entrado em campo pelo Flamengo ou não tinham entrado em campo nessa temporada. Né? Isla que entrou no final e falhou no gol. Felipe Luiz não tinha jogado. Léo Pereira não tinha jogado. Arão jogou alguns minutos só no jogo passado. Né? O Andrés não tinha jogado. O Diego não tinha jogado. A Arrascaeta não tinha jogado pelo Flamengo, só pelo Uruguai. O Gabigol jogou o segundo tempo na partida passada. Né? Então, você tem vários jogadores que nem jogaram ainda no ano e que entraram ontem. Então, fazer disso algo que dê para tirar conclusões, eu acho que é até meio pretencioso. Como é que você consegue tirar a conclusão definitiva de um trabalho de um técnico no segundo jogo? Agora, para o clássico, para a rivalidade, é claro que o torcedor fica com raiva, o torcedor tricolor vai comemorar, vai tirar sarro, normal. Isso é do futebol, gente. Quem não quer passar por isso não tem que ser torcedor do futebol. Você vai perder jogos, você vai passar por isso. O Palmeiras foi debatido pelo São Paulo, e num jogo recente, que poderia ter cavado o buraco para o São Paulo ser rebaixado. Naquele dia, o Palmeirense não gostou. Mas logo depois ganhou a Libertadores. Está zangado o Palmeirense por conta disso? Está nem aí. Vai jogar agora lá o Mundial de Clubes. Então, o futebol é assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de maturidade para lidar com isso.
Entendo a insatisfação com o resultado, com a atuação, o torcedor tem todo o direito de ficar assim. Mas sentenciar um fim de trabalho, que o técnico não serve, quer dizer, aí realmente é demais, né? Aí nós estamos falando... Aí é descer o nível do debate, sabe? Porque não dá, não tem condição. Em dois jogos, aí é brincadeira. Sinceramente, eu não consigo chegar nesse nível de análise, se é que podemos chamar assim. Cara, em partes aí eu concordo com o Mauro César. Eu acho que é muito cedo, né, pra gente exigir tanto assim do Paulo Souza, porque, lá na Europa, onde quer que seja, os técnicos, eles começam fazendo testes até achar o time ideal. Isso acontece, vai perder jogos, cara. E a gente pode perder jogos agora no Carioca. Cara, vamos ter um pouquinho de paciência aí com o Paulo Souza. É um começo de trabalho. Ele é um técnico bom. A gente já viu pelos treinamentos, né? O primeiro tempo do Flamengo nem achei que foi tão ruim. Eu achei assim que o Diego Ribas e o Arão ontem jogaram muito mal, cara, no meio do campo. De repente, se ele tivesse escalado o Arrascaeta no meio e no lugar do Diego ele tivesse colocado o Marinho ou então o Pedro, né, tivesse feito um time mais ofensivo, de repente a gente teria obtido melhores resultados, né? Mas é porque ele está conhecendo o elenco. No treinamento ele vê uma coisa e no jogo ele está vendo outra coisa. O caso do Rodinei, que no treino ele destrói, ele arrebenta, porque ele tem força física, ele tem intensidade nos treinamentos, né? Daí o que ele pensou? Opa, esse cara aqui vai arrebentar no jogo, né? Então vou pôr ele aqui. Mas é isso, cara, ele está conhecendo o elenco ainda do Flamengo, daqui a pouco ele vai ver quais são as melhores peças para ele formar o seu time ideal, né? E a gente tem que ter paciência. Pela frente vem Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Campeonato Carioca, se não servir para um laboratório de treinamento, para montar um bom time, cara, sinceramente, daí eu acho que tá tudo errado. Eu acho que a gente, você, eu concordo com os torcedores que acham que ontem não era jogo para perder. Tinha que ganhar do Fluminense por causa do histórico. Eu fiquei muito triste, chateado, furioso na hora do jogo, cara. Na hora que toma aquele gol, Hugo Souza até então vinha fazendo um bom jogo, né? Fez aquela defesa com aquele chute do William, né? Ele fez aquela defesa no chão e talvez se fosse o Diego Alves tomaria aquele gol, né? Porque o Hugo é muito grande, então ele conseguiu tirar a bola com as pontas dos dedos. E ele falhou no gol, falhou. Mas é o que a gente tem, cara. A gente não tem um goleiro hoje à disposição melhor do que o Hugo, porque o Diego Alves, infelizmente, só vive no DM, né? O cara já tem uma certa idade, ele não consegue ter o ritmo de jogo ideal para que o Paulo Souza escale ele. Até o Paulo ontem falou, né, que os jogadores que estão fora, como Bruno Henrique e o Diego, eles precisam de mais intensidade, eles precisam de mais força física, né? E está faltando. Paulo Souza está de olho nisso. Então, meus amigos e amigas, é isso. Eu acho que foi muito ruim perder ontem. Eu acho que alguém da diretoria ontem devia ter falado para o Paulo o seguinte, este jogo contra o Fluminense a gente não pode perder. Faça o possível para vencer. O empate já era ruim, né, cara, pelo retrospecto. Agora a derrota foi pior ainda, né? Infelizmente. É fogo, cara. Perder clássico é fogo. Eu sei que a situação causa um ambiente assim de desconfiança, mas é só um jogo, né? A gente tem planos melhores aí neste ano de 2022. Eu vou me segurar ao máximo aqui, ter muita calma, para não, criar clima ruim. Eu vou tentar fazer isso aqui. Faça aí também nas redes sociais, meus amigos e amigas. Vamos apoiar o nosso Flamengo, cara. Não vamos destruir não, tá bom? Saudações, isso aqui é Flamengo. Fui.